Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, mais uma semana daquele jeito Vasco de ser, né? Vasco sofrendo aí na Série B, mais uma vez com esse técnico fraquíssimo que nós temos. Ele já está muito pressionado no comando do Vasco. O torcedor vascaíno quer ver o Zé Ricardo bem longe de São Januário, mas parece que tem uma pessoa dentro do clube que defende, com unhas e dentes, a permanência do Zé Ricardo. Vamos falar desse assunto, vamos falar aí de como que está a vida do Vasco na Série B, quando que o Vasco vai entrar em campo novamente e também já alguns nomes que são os preferidos do torcedor vascaíno para assumir o clube em caso aí de demissão do Zé Ricardo. Mas já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco e ficar sempre por dentro das notícias do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco estreou aí muito mal na Série B, né? Poderia ter sido pior se caso tivesse sido derrotado, né? Assim como foi no ano passado. Mas o Vasco fez feio, jogou muito mal outra vez aí na Série B. 9 jogos consecutivos sem uma vitória na Série B. O Vasco empata aí com o Vila Nova e está hoje na 7ª colocação na Série B com 1 ponto, né? A única vantagem que existe, se existe alguma vantagem, é que o Vasco já está numa posição muito melhor do que estava a Série B o ano passado todinho. Né? O Vasco não chegou, se eu não me engano, na 7ª colocação na Série B em nenhuma rodada no ano passado. E agora, já na primeira, já está na 7ª colocação, né, cara? Mas isso aí é brincadeira à parte, porque o Vasco tá uma merda, mano. O Vasco tá péssimo. O Vasco está horroroso. O time já é ruim. E ainda os caras têm um técnico pior ainda. Aí fica complicado, né, mano? Aí fica bem difícil, né, seu Jorge Salgado? Você que tá querendo, o único que tá querendo a permanência do Zé Ricardo no Vasco. De acordo com as informações do canal Atenção Vascaíno, o Zé Ricardo só está hoje no comando técnico do Vasco porque o Jorge Salgado quer, né? Porque foi ele que trouxe esse treinador fraco lá da Arábia pro Vasco, né? O cara tava lá em último colocado no futebol lá dos Emirados Árabes, lá no Oriente Médio lá, velho. E agora veio pro Vasco aí e tá fazendo esse trabalho horroroso, ridículo o trabalho do Zé Ricardo. Quando o Vasco contratou ele, eu falei aqui no nosso canal, quem me acompanha sabe, eu disse, esse cara não é técnico de futebol. Ele não é treinador para assumir o Vasco. Qual foi o último grande trabalho do Zé Ricardo à frente aí de algum clube de futebol? O último foi lá no Vasco, meu amigo, em 2017, quando ele conseguiu levar o Vasco para pré-Libertadores. E só foi o único trabalho que ele fez decente na sua carreira. Ele não fez nada que credenciasse ele a voltar para o Vasco. E o Zé Ricardo volta para o nosso clube, já está eliminado da Copa do Brasil, perdeu todos os clássicos no Campeonato Carioca e empatou com o fortíssimo Vila Nova, com São Januário entupido de gente, não cabendo nenhuma mosca lá dentro de São Januário. E o cara conseguiu empatar o jogo, meu amigo. Lamentável a gente ver esse tipo de coisa, mano. Como eu falei, o Vasco já tem um time muito limitado, é um time ridículo o time do Vasco. Mas se tem um treinador mais fraco ainda, aí que a coisa não funciona. Às vezes muitos jogadores se superam porque o cara é bom, porque o treinador é bom, mano. A gente já cansou de ver isso no futebol brasileiro. Times limitados conseguirem resultados grandiosos aí, muitas vezes, principalmente na Série A, né? A gente vendo aí Fortaleza, América Mineiro, vendo vários times aí fracos jogando Sul-Americana, jogando Libertadores, e o Vasco aí, que insiste em contratar treinador fraco, paga caro e fica na 2ª divisão por anos e anos, né? Porque não tem condições, mano. E agora o Vasco vai ter essa semana aí pra trabalhar. Não vejo vantagem em ter uma semana cheia pra trabalhar, porque não me engana, o Vasco teve 20 dias aí, após a eliminação do Campeonato Carioca, pra reorganizar a equipe, pra tentar melhorar o time, e entrou essa porcaria dentro de campo e a gente viu aí um jogo horroroso do Vasco, né? Não vai ser uma semana que vai mudar tudo, vai continuar mais do mesmo. Não sei se o Vasco vai conseguir vencer o CRB, é o próximo jogo do Vasco aí no sábado, às 7 horas da noite, jogo fora de casa. Não vai acontecer nenhum milagre em uma semana, essa é a minha opinião, cara. Infelizmente tem muita gente aí que acha que o Zé Ricardo ainda vai conseguir fazer alguma coisa. Eu não acredito nisso, ele não é técnico de futebol. Minha opinião, já poderia estar muito longe já do Vasco quando foi eliminado lá para Juazeirense na Copa do Brasil, né? É ridículo a gente ter que falar que o Vasco já está eliminado para Juazeirense, com todo respeito, né? Mas a Juazeirense não é nada, meu amigo. Comparado com o Vasco, é um time medíocre e o Vasco pagou caríssimo com aquela eliminação. Perdeu dinheiro, perdeu a oportunidade de disputar um campeonato mais forte ainda, de tentar jogar contra times da 1ª divisão.
porque a gente tá cansado de ver esses jogos fracos que o Vasco faz. A gente gosta de jogo grande, o torcedor gosta de ver o Vasco enfrentando time grande. Infelizmente a gente não tá vendo isso há muito tempo, né? Deixa aí nos comentários se você é a favor ou contra aí a demissão do técnico Zé Ricardo e também a situação envolvendo os reforços. O Vasco tem somente até amanhã para tentar contratar mais reforços e corre quanto tempo para registrar os que já contratou, né? Até o momento o Palácio sequer está registrado no BID e ainda não pode estrear com a camisa do Vasco, né? Lamentável a diretoria do Vasco, cada dia que passa ela me dá mais nojo com o Jorge Salgado e também aí com esse Caso Brasil e principalmente o Zé Ricardo que está no comando técnico da equipe. Bom, pessoal, e lógico, com essa péssima fase, o torcedor vascaíno quer ver logo a saída do técnico Zé Ricardo e já começam aí a pensar em nomes que poderiam assumir o Vasco em caso de demissão do treinador, né? Começam aí a aparecer nomes do Luxemburgo, do Fernando Diniz, muitos torcem para que o Cuca venha para o Vasco. Eu acho que o Cuca é um nome totalmente descartado, o Vasco não tem mínima condição de contratar o Cuca hoje, a não ser que a 777 Partners banque talvez essa contratação, o que eu acho bem complicado, já que o Vasco vem assumindo sim os negócios por conta própria, sem auxílio aí da 777 Partners, tanto que a gente viu alguns reforços aí que vieram de times bem menores aí dos campeonatos aí regionais, né, cara? Vê o Eric lá do Ipiranga, vê o Zé Vitor lá do Marcílio Dias, também esse jogador que veio do Bangu, o Zé Ricardo teve a proeza de colocar o cara de lateral direito no jogo, meu amigo, e também o Yuri Lara. Olha só, mano, olha só o treinador que a gente tem no elenco do Vasco, chega a ser inacreditável, mano, a gente tem esse cara como técnico do nosso clube, velho. O torcedor vascaíno quer ver sim mudanças o mais rápido possível e como eu falei, o Cuca está totalmente descartado, na minha opinião, é um treinador caro e que ele saiu do Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, para resolver seus problemas pessoais. Eu não acredito que ele vai querer assumir o Vasco nessas condições, estando na segunda divisão, estando aí sem um elenco forte e principalmente, né, cara, o Cuca é um treinador de primeira prateleira. O Vasco hoje está na segunda divisão, bem longe dos holofotes do futebol brasileiro, por isso que você não vê ninguém falando do Vasco aí em jornal esportivo e essas coisas, essas mesas redondas aí da vida, porque o Vasco é um time que tá ficando insignificante no cenário nacional. Essa é a realidade, mano. Pode me xingar aí se você quiser, mano, mas essa é a realidade. A gente tem que ser menos clubista. O Vasco está na merda. Enquanto o torcedor do Vasco, essas organizadas, não fizer o que os outros caras estão fazendo aí, como por exemplo a torcida do Flamengo fez lá, cobrando jogador, mano, não vai adiantar de nada, vai continuar essa mesma merda aí, porque ninguém cobra ninguém, mano. Jorge Salgado rebaixou o Vasco, deixou o Vasco por 2 anos seguidos aí na Série B, contratou um profissional ridículo pra gerir aí o futebol do Vasco, que é o Carlos Brasil, e também aí o Zé Ricardo, que é um dos piores treinadores envolvendo a Série A, B e C, meu amigo. O torcedor vascaíno fica muito esperançoso que ele seja demitido o mais rápido possível e que venha alguém decente, na minha opinião. Na minha opinião, falando aqui, pelo que eu analisei de Vasco, todos esses anos aqui fazendo vídeo no canal, pra mim só teve 2 técnicos que foram os melhores, pelo menos da época que eu comecei a gravar aqui, que foi lá no início de 2019, pra até agora, que fizeram alguma coisa de diferente nesse time do Vasco, né? Que foi o Luxemburgo, obviamente, que foi o último treinador aí nos últimos anos que conseguiu algum resultado plausível com o Vasco, que foi levar o Vasco pra Sul-Americana, um time que estava praticamente rebaixado, né? O Vasco estava muito mal na Série A, lá em 2019 e estava condenado a cair para a Série B até contratar o Luxemburgo. Conseguiu fazer aquele time limitadíssimo do Vasco sonhar aí em disputar a Sul-Americana. Logo depois, infelizmente, o Luxemburgo pagou caro, retornando ao Vasco, sendo o técnico que rebaixou o Vasco no Campeonato Brasileiro de 2020 / início de 2021, né? Que o Vasco caiu em 2021. Mas ali já estava condenado o Vasco, né? O Vasco não tinha o que fazer. Teria que colocar o Guardiola ali, que o Vasco não iria conseguir vencer os seus jogos, até porque tínhamos jogadores limitadíssimos. Nunca esqueço daquela expulsão do Henrique no jogo contra o Coritiba, que foi essencial para o Vasco cair para a segunda divisão, e também o pênalti perdido do Germancano contra o Internacional, né? Esses 2 pontos, na minha opinião, foram cruciais para o Vasco ser rebaixado, e lógico, o péssimo presidente que a gente tinha na época, que era o Alexandre Campelo, e o Jorge Salgado, que assumiu o poder aí de maneira indevida, né? Que não era para ser ele o presidente do Vasco. Logo após a saída do Luxemburgo, o Vasco testou aí Marcelo Cabo, Lisca e até chegar no Fernando Diniz, que na minha opinião não deveria ter sido demitido, deveria continuar o trabalho dele nessa temporada, porque se fosse para contratar o Zé Ricardo, o Fernando Diniz é muito mais técnico que o Zé Ricardo. Cá pra nós, né, cara? Não tem como a gente negar isso. O Fernando Diniz
Diniz pelo menos conhece de futebol, coisa que o Zé Ricardo não sabe. Eu acho que seria melhor ele voltar pro futsal, onde ele começou, né? Deixa aí nos comentários quem para você seria o nome ideal para assumir o Vasco em caso de demissão aí do Zé Ricardo, que com certeza deverá acontecer em caso de derrota aí para o CRB ou um resultado aí não favorável para o Vasco. Um empate, na minha opinião, já deveria demitir o Zé Ricardo, porque é inadmissível o Vasco em 2 jogos na Série B começar apenas com 2 pontos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos. Vamos torcer pro Vasco demitir essa porcaria de treinador e que não contrate o Alberto Valentim, que foi demitido aí do Atlético Paranaense. É isso aí, pessoal. Tamo junto, é nóis. Ótima semana.